Obrigada, deputado, por nos atender. Deputado, eu queria começar perguntando, eu sei que o senhor é crítico às atitudes de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, mas eu queria começar perguntando qual é a sua avaliação sobre o conteúdo que foi divulgado ontem pela Polícia Federal, com a autorização do Alexandre de Moraes, é claro, mas esse conteúdo que deixa muito claro que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estavam sim agindo junto ao governo americano para impor sanções a autoridades brasileiras, que no fim culminou num tarifaço que afeta muito a economia não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. Primeiro, é importante registrar que nós, enquanto oposição ao governo Lula, não somos, obviamente, oposição ao povo brasileiro, até porque fazemos parte, obviamente, da população que está sofrendo com essa tarifação, então somos contra a tarifação. Agora, tem que separar o devido processo legal, e os senhores sabem, eu sou oriundo da Polícia Federal, trabalhei em várias operações, tenho procurado nesses últimos 25 anos estar sempre atento às questões de direito penal, processo penal, inquérito policial, e tomando conhecimento pela imprensa, porque obviamente que não tenho acesso ao processo, eu não sou parte interessada, mas pelo que eu vi da imprensa, não tem embasamento jurídico legal para fazer o indiciamento, porque pelo que consta, ele teria sido indiciado por coação no curso do processo. Coação no curso do processo, todos aqueles que são do direito sabem, tem que ter violência ou grave ameaça. Isso são dois pontos e requisitos fundamentais do tipo penal. Aonde está a violência e ameaça? E não é nem ameaça, é grave ameaça. Então, só o que nós pedimos e exigimos, melhor, como deputados federais, exigimos do ordenamento do sistema de justiça criminal do Brasil é o cumprimento da lei. Aonde está? Eu, pelo menos, pelo que eu procurei na mídia, porque nós só temos acesso à mídia, né? Mas eu não localizei nada mais que não sejam diálogos de um pai com um filho. Não tem ameaça, não tem grave ameaça, não tem nenhum dano concreto a quem quer que seja, porque, segundo consta, tudo eu digo mais uma vez, nós estamos sabendo tudo pela imprensa, porque nós não temos acesso aos autos. Claro, mas deputado... Não sei nem se o advogado do Bolsonaro já tem acesso aos autos. Desculpa, a imprensa ontem já tinha. Tem dois aspectos que eu não entendi. O primeiro que o senhor falou que precisa haver ameaça, né? Grave ameaça ou violência ou grave ameaça. Isso é do tipo penal da coação do processo. Certo, deixa eu só concluir minha pergunta, mas isso para quê? Para indiciar um investigado? Não, né? Depende do crime que ele comete. Dependendo do crime que ele comete, não vai ter violência. Eu não entendi, desculpa. O tipo penal da coação no curso do processo, que é o artigo 344 do Código Penal, isso está no Código Penal. Lei feita pelo Congresso Nacional. Eu conheço a matéria por ser oriundo da Polícia Federal e conhecer direito penal, mas também tenho a obrigação de acompanhar a evolução legislativa, porque eu hoje estou no Congresso. O artigo 344 do Código Penal é o que trata da coação no curso de processo, que é o artigo que ele foi indiciado. Ali diz que, para ser indiciado ou denunciado, tem que haver violência ou grave ameaça. Aonde está violência ou grave ameaça? Nós vimos diálogos entre Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Mais nada. O resto é tudo narrativa. Então nós não podemos usar o processo penal ou o sistema de justiça criminal para fazer politicagem. É isso que nós estamos nos referindo. Mas só Alexandre de Moraes hoje faz politicagem dentro do STF, isso não é permitido. Certo, desculpa, mas só para esclarecer o que a Polícia Federal e o Supremo, a maneira como eles interpretam, né? Eles entendem que pressões políticas, articulações de bastidores, campanhas públicas para eventualmente intimidar ministros, manipular o processo, que isso já configura grave ameaça, ou pode configurar grave ameaça, portanto é por aí que eles fazem a sustentação desse indiciamento. Mária, tua pergunta. Não, eu ia dizer justamente isso, que... pode não ter tido a violência, mas teve essa questão da coação, que também às vezes a coação pode ser um assédio psicológico ou moral, inclusive. E nesse caso tem moral, pelo menos, porque a gente vê claramente que Eduardo Bolsonaro agiu nos Estados Unidos para que Alexandre de Moraes sofresse sanções. Mas eu queria saber da parte do senhor, o senhor concorda que houve sim uma tentativa de interferir no julgamento, de tentar... Não. É que eu estou deputado federal, estou no meu segundo mandato, faço parte da liderança da oposição aqui,
não tenham acesso, talvez que vocês tenham. A imprensa tem, nós não temos acesso. E eu estou sabendo que são vários advogados. Hoje conversei com um dos advogados, eu ainda não tive acesso. Eu disse, como é que ontem, 30 minutos após ter sido protocolado o relatório da Polícia Federal, a imprensa toda já sabia, não, mas eles fazem de propósito, né? Tem eventos políticos acontecendo no Congresso, eles tiveram uma derrota ontem fragorosa na CPMI, que queriam utilizar para encobrir corruptos, e aí que vem a minha questão. Né? Ouvintes da Rádio Gaúcha, eu trabalhei na Operação Lava Jato. Nós ficamos indignados quando querem passar pano em corruptos, em ladrões de dinheiro público, e acham que uma conversa de pai para filho num celular, sem nada, porque pelo que eu vi na imprensa não tem nada ali, né? Pode gerar, né, a prisão de quem já está preso. Aliás, ele já está preso. O que mais querem fazer? Querem matar o Bolsonaro? Não tem, o que mais? Qual é a medida maior e mais gravosa que o STF quer fazer que já não tomou? Então nós fazemos a leitura de que é uma cortina de fumaça para encobrir algum evento. Qual é o evento que nós vimos ontem? Uma derrota lulista, quando tinham tudo certo para colocar o presidente da CPMI, um senador chapa branca, conhecido, e um relator chapa branca. Para quê? Eu quero a verdade de tudo. Eu sou daqueles que quero a verdade sobre tudo. Não tenho político de estimação corrupto e quero a verdade. Nós colocamos ontem um relator que é um promotor de justiça, um deputado federal que não é do PL, inclusive, nem é bolsonarista. Alfredo Gaspar, relator, que o relator numa CPI é o quê? É o delegado de polícia. Ele é a autoridade policial que vai dar a direção da investigação. O relator vai fazer o quê? Buscar os fatos sobre tudo. Doa quem doer. Nós, inclusive, deputado, ontem divulgamos aqui... Por que queriam colocar um senador e um presidente chapa branca? Tá, mas ontem nós divulgamos aqui, deputado, a CPI mista do INSS. Ontem nós divulgamos aqui essa vitória mesmo da oposição, como o senhor bem destaca, que pegou o governo de surpresa e agora vai dar início à CPI do INSS. Mas eu quero voltar a falar sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no seguinte ponto. Eu tenho visto na oposição, nos apoiadores de Bolsonaro, muitas críticas à divulgação deste conteúdo, né? Com o argumento de que é apenas uma conversa. Isso, que é apenas uma conversa privada. Agora o meu questionamento, o senhor até como policial federal atuou na Lava Jato. O senhor considera correto os vazamentos de informação à imprensa que ocorreram na Lava Jato e considera errado este vazamento, ou melhor, esta divulgação autorizada pelo Supremo que ocorreu ontem? Por que a Operação Lava Jato foi anulada? Por que a Operação Lava Jato foi anulada? Porque não cumpriram o devido processo legal. Algo que está acontecendo agora. Alexandre de Moraes, que é o relator, inclusive, ele nem podia estar atuando no processo. Isso é cláusula básica no Código de Processo Penal. Se ele se identificou como vítima, e talvez até seja, ele imediatamente deveria ter sido colocado de ofício como suspeito e passado a relatoria para um outro juiz. Como é que um juiz apaixonado pelo caso vai ter condições, equilíbrio e parcimônia para condenar ou julgar ou sentenciar alguém? Claro que não tem. Isso é a maior heresia, independente de questões políticas, é a maior heresia jurídica que nós estamos acompanhando, é o que está acontecendo hoje nessa farsa disfarçada de processo. Isso não é processo, isso é uma farsa. Deputado, o senhor diz ser contra o tarifaço, o senhor disse? O senhor é contra o tarifaço de Donald Trump. Mas no relatório... Mas no relatório da Polícia Federal tem áudios ali em que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro condiciona a negociação com os Estados Unidos ao perdão, né, à anistia, ao perdão aos envolvidos no 8 de janeiro. Né? Então ele diz, resolveu a anistia, resolveu tudo, não resolveu, já era. Como é que o senhor explica isso? Que eu queria entender que o Bolsonaro tivesse disposto a usar justamente o tarifaço como moeda de troca. O senhor acha que ele errou, né, nesse ponto, pelo menos, o Jair Bolsonaro? Não, é uma análise dele. É uma análise dele. Eu não posso... Mas o senhor não é contra o tarifaço? Sou contra, óbvio. Nenhum dos nossos deputados. Tá, mas então... Mas eu não entendi. Posso desculpa, falar, mas... Vocês querem me entrevistar, ou senão... É que às vezes a gente precisa concluir a pergunta, deputado, porque às vezes, claro, o senhor responde, eu respeito tudo que o senhor está dizendo, mas é que o senhor vai por um lado que eu preciso, não, só um pouquinho, vem pra cá, porque senão o senhor escapa e aí a entrevista perde a graça. Muito raramente eu falo com a Gaúcha, muito raramente, mas se vocês quiserem me entrevistar, eu posso falar. Agora, eu não posso estar aqui
né, sendo entrevistador. Mas isso não está acontecendo. Querem que eu responda? Claro que eu quero que o senhor responda. Eu só quero que o senhor vá pela linha que eu estou lhe perguntando, entendeu? É só isso, deputado. Não estou aqui lhe desrespeitando de forma alguma. O senhor está aqui para ser ouvido e vai ser ouvido. Por favor. Obrigado. É uma análise política de quem está sofrendo a maior perseguição da história do Brasil. O homem está preso. Aliás, pelo que consta, porque mais uma vez, eu não tenho acesso ao processo e muitos advogados do presidente Bolsonaro também não tiveram até agora. A imprensa teve acesso ontem, imediatamente. Mas pelo que consta, no dia em que ele foi colocado à tornozeleira, pegaram os celulares dele. Então não tem nada a ver com o 8 de janeiro e não tem nada a ver com o tal do suposto golpe. Isso é tudo agora eu acho que é não me lembro exatamente o dia, mas meados do mês passado, meados de julho, quando ele foi colocado à tornozeleira. Depois disso, eles analisaram em tempo recorde. Eu, de novo, tenho experiência, né, fizeram um inquérito, né, tem pilhas e pilhas, ou melhor, milhares de inquéritos na Polícia Federal, milhares. A Operação Lava Jato, para se concluir, demorou mais de 4 anos. Milhares de inquéritos. Pelo que eu vi ali, a prisão, ou enfim, o dia que fizeram a busca do celular, foi em meados de julho. Nós estamos em meados de agosto, já concluíram tudo. Que rapidez para dizer, coação no curso do processo. Aonde está a violência e a grave ameaça, não é assédio. Assédio é outra coisa. Mas... Não tem violência e nem grave ameaça. Então, não tem tipo penal para classificar. Não adianta querer inventar. Já não tem um processo lá que está em andamento, que agora, dia 2 de setembro, começa o julgamento. Me parece mais uma cortina de fumaça. Aliás, ontem, final da tarde, um pastor que se posiciona bastante em termos políticos, eu não conheço ele pessoalmente, e Silas Malafaia, voltando de Portugal, estava lá numa missão evangélica, tudo isso eu vi por falas da imprensa. Foi instado, foi interpelado pela Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal cumpre ordens de Alexandre de Moraes, e fizeram ali, para mim, uma pesca probatória, pegaram os celulares dele, né, sem nenhuma justa causa. Qual é a justa causa? Porque ele conversou com o Bolsonaro. E daí, grande coisa? Qual é o problema de conversar com alguém por telefone? Então, não adianta eles quererem inventar a moda que, sem o cumprimento do devido processo legal, vai acontecer como aconteceu lá na Lava Jato. Sim. E a Lava Jato era pilhas de dinheiro. Não vamos né, achar que banana é banana e laranja é laranja. Claro. Sim, deputado. Eu trabalhei na Lava Jato. Eram pilhas e malas e paredes falsas de dinheiro. Eu trabalhei. Dinheiro e roubalheira. Agora, mas teve um golpe de Estado. Mas que golpe de Estado? E onde é que está o golpe de Estado que ninguém viu? Cadê o corpo estendido no chão? Onde está a concretude? Nós precisamos de algo material. Não tem nada, é só narrativa. Como é que vai montar um processo penal dessa envergadura? Que está causando, inclusive, prejuízos irreparáveis à população brasileira? Deputado, razão desse tarifaço? Sim, mas esse tarifaço foi absurdo. Esse tarifaço foi provocado pelo ex-presidente. É ele quem está instigando o governo norte-americano, inclusive defendendo a continuidade do tarifaço. É isso que eu queria que o senhor respondesse, deputado, que na verdade o senhor não respondeu, né? O senhor disse que é contra o tarifaço, mas no relatório ele fica muito claro, né? O Jair Bolsonaro diz, resolveu a anistia, resolveu tudo, não resolveu, já era. O que tem que ver anistia com tarifaço? Jair Bolsonaro não tem nada a ver com tarifaço. Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Mas, deputado... E ficou sabendo... Mas, deputado... Ficou sabendo que... Posso falar? Mas ele está dizendo nas mensagens, deputado, o senhor leu as mensagens também, ele está dizendo, está conversando com o filho, falando sobre o tarifaço lá, que se não tiver a anistia, não tira o tarifaço. Se tiver a anistia, tira o tarifaço. Eu não entendo qual é a diferença de interpretação mesmo. Honestamente, estou sendo franco com o senhor. Vocês querem me entrevistar ou querem fazer análise política? Não, deputado, eu quero fazer as perguntas que eu preciso fazer. Mas não está fazendo. Claro que estou. Eu estou fazendo perguntas. O senhor não está querendo que eu pergunte. Que o Bolsonaro não tem nada a ver com tarifação. Tá bem. Mas Eduardo... Bem, o problema do Eduardo Bolsonaro, que está lá. Vocês não viram que teve nesse diálogo, vocês não viram ali que no diálogo tem inclusive uma altercação entre pai e filho? Não viram? Sim, a gente Então quer dizer que nem o próprio Bolsonaro concorda com isso. Agora, tu acha que alguém tem o poder de dizer, Eduardo, faz isso, faz aquilo? E mais, o Eduardo também não tem todo esse poder. Os Estados Unidos tem outras circunstâncias que fazem com que eles façam essa tarifação absurda. Nós estamos verificando, olha o que está acontecendo na Venezuela. Então,
a geopolítica dá ingredientes que extrapolam a questão de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Tenho certeza disso. Para encerrar, o Matheus Chu tem uma última pergunta. Deputado, minha última pergunta. O senhor disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com tarifaço. Por que até hoje ele não gravou uma mensagem pedindo que o tarifaço seja derrubado por Trump, já que o presidente dos Estados Unidos já disse que tem simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? O presidente da República do Brasil, que em tese foi eleito democraticamente, Lula da Silva, fez algum gesto nesse sentido? Como é que vocês querem que o cara que está sendo perseguido, preso, aniquilado em todos os aspectos, vá dizer assim, ó, tirem? Daí o Lula vai dizer assim, pô, viu? Queriam que eu pedisse? Então, se o presidente da República do Brasil, Lula da Silva, até agora, não se dignou de dar um telefonema pro Trump, ou pegar um avião e ir lá e falar, ó, vamos resolver, qual é o problema aqui? Ah, é anistia? Mas não vai ter anistia por isso. Agora, achar que Bolsonaro é o culpado de todos os problemas do mundo é uma grande injustiça que o sistema hoje faz e que nós aqui no Congresso estamos trabalhando duramente e já que temos a maioria. São 265 deputados federais que já firmaram posição e assinaram protocolarmente para que o projeto de lei de anistia seja votado e aprovado na Câmara. O Senado é outro cenário, mas a Câmara dos Deputados já tem essa maioria, é uma questão de tempo. E por que eu falo isso? Porque a perseguição é flagrante. O direito penal não pode ser utilizado para qualquer tipo de vantagem política. Direito penal é a última razão. Agora, achar que prendendo, que matando, envenenando, que exterminando Jair Bolsonaro vai resolver o problema, não vai resolver problema nenhum. Eu vi vocês falando aí, né, o analista falando que Tarcísio é muito mais forte, e nós sabemos, porque assim como a esquerda tem informantes dentro da direita, a direita também tem informantes dentro da esquerda. Nós sabemos que o Lula prefere o Bolsonaro nas eleições do que o Tarcísio. E com o Tarcísio não tem chance nenhuma. Com o Lula, com o Bolsonaro, ele tem chance. Deputado então, Sanderson. O cenário é mais complexo do que nós imaginamos. Deputado Sanderson, obrigada pela participação na Rádio Gaúcha. Obrigado, sempre à disposição. Obrigada. 3h42. Matheus Chu, a gente tem que fazer um intervalo em seguida, mas só para a gente esclarecer alguns aspectos que foram trazidos aqui na entrevista. Eu entendo quando há uma crítica, né, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro à divulgação destas mensagens, né? Isso é algo natural, questionável. A esquerda fez a mesma coisa quando houve divulgação lá de diálogos da então presidente Dilma Rousseff, outros investigados, e é um método que de fato, pelo menos na minha opinião, Mário e PG, é um método que eu questiono, tá? De divulgação antecipada de informações. Talvez depois da análise da PGR, denúncia, condenação, depois de tudo isso, talvez fosse a melhor hora para divulgar. Mas nós divulgamos agora, né, PG? Assim como divulgamos na época da Lava Jato e de outras operações. Agora, uma questão precisa ficar clara. Quem leu o relatório está disponível, tá? O deputado disse que não teve acesso, mas a gente até pode passar para ele. São informações que são facilmente acessadas, ainda mais por um deputado federal, pela defesa dele, pelos advogados dele, pelos advogados de Bolsonaro. Bom, o que diz este relatório? Ele traz mensagens que deixam ainda mais claro o que já é dito publicamente em vídeos pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que o esforço para o tarifaço ele é 100% de Eduardo com o apoio do pai, que o sustenta nos Estados Unidos, que repassou 2 milhões de reais arrecadados em uma vaquinha para que o filho permaneça nos Estados Unidos, junto à Casa Branca, defendendo sanções contra o Brasil. Talvez, lá no início, o plano era a sanção só contra o Supremo, e acabou chegando ao tarifaço econômico. Mas o fato é que este tarifaço, as consequências, elas foram pedidas pela família. O presidente Lula podia agir diferente, ter mais alinhamento com os Estados Unidos? Isso é outra discussão. Eu até acho que Lula, quando o Trump foi eleito, deveria ter ligado para ele para parabenizar, deveria ter buscado mais aproximação. Mas não foi por isso que o Brasil foi taxado. E não sou eu que estou dizendo isso. É o presidente dos Estados Unidos que escreveu uma carta e deixou muito claro que taxou o Brasil em 50%,
porque não concorda com o andamento dos processos contra Bolsonaro, tentando interferir no judiciário. Isso é simples, isso não tem discussão nenhuma, margem nenhuma para interpretação, porque está muito claro, o próprio Trump afirma isso em uma carta escrita por ele. E tem uma das trocas de mensagens entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, que o Eduardo fala que se passar no Congresso uma anistia light, que é uma anistia mais leve, não haveria mais ajuda de Donald Trump. Que tem que passar a anistia que... Hard, que é aquela que contempla também Bolsonaro. Ampla, porque geral e restrita. A anistia leve é aquela que perdoaria apenas os chamados executores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que não incluiria Bolsonaro. Mas o Eduardo fala, não, anistia light não serve, tem que ser anistia ampla, geral e restrita. Matheus Chu, a gente vai fazer um rápido intervalo, 3h45. Na verdade, não, a gente está já na linha com a deputada federal Fernanda Melchiona, que é deputada da esquerda, né? Enfim, ela obviamente tem uma outra posição em relação aos últimos acontecimentos. Eu queria começar, deputada, entendendo como é que a esquerda tem analisado esses conteúdos e os últimos fatos que foram trazidos à tona ontem pela Polícia Federal na divulgação do relatório e também do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por estar tentando interferir no julgamento. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, PG. Boa tarde, Matheus, todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, né? Com extrema gravidade, claro, comprova algo que nós já intuíamos ou sabíamos empiricamente, mas os autos são muito fortes, comprovam o DNA, né, do próprio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro na articulação do tarifaço e na articulação para que um tarifaço que impacta enormemente a nossa economia, nossos empregos, se mantenha para defender os interesses da família acima dos interesses do país. E são áudios, assim, de um vocabulário chulo, chocante, né, mas extremamente demonstrativos de como o Eduardo Bolsonaro foi o articulador, e o Silas Malafaia também, ele fala em alguns momentos que teve contato com os articuladores diretos junto ao Donald Trump, etc., para não só impor as tarifas, como mantê-las e, sobretudo, manter e fazer sanções sobre autoridades brasileiras, o caso Alexandre de Moraes, para tentar intervir no julgamento que, bom, acontece diante da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu acho que os áudios e todas as provas que têm saído desde ontem, de tudo que eu ouvi, né, são extremamente comprometedores, graves e, bom, demonstrativos dessa cadeia de articulação para tentar coagir as autoridades brasileiras. Eu acho até leve, sabe, o tema usado pelo esse novo inquérito, esse novo processo contra a família Bolsonaro, que pega só a coação. O que eles fazem é crime contra a pátria, né? Crime contra a pátria são crimes extremamente graves. Aliás, em vários estados dos Estados Unidos, punido com pena de morte, coisa que eu sou contra, né? Mas para vocês verem a gravidade do que significa cometer crimes contra a pátria. E o que nós temos ali comprovado são crimes contra a pátria. A segunda coisa é o asilo político, né? Quando o Moraes determinou a tornozeleira, alguns disseram exagerada, etc. Eu sempre achei que ele tinha um interesse, sim, de fugir via embaixada dos Estados Unidos, de pedir asilo na embaixada estadunidense. Mas o que a gente viu no que veio à tona é que ele pediria na embaixada asilo político para a Argentina, inclusive com documentos, né? Um documento de 32 páginas tentando garantir esse asilo político. Deputada, claro. Deixa eu lhe perguntar uma questão que é a seguinte, tá? Quando a Justiça autorizou a divulgação de áudios de Lula, de Dilma, tinha até áudio da ex-primeira-dama Marisa, e depois áudios da delação do Palocci às vésperas da eleição, todos os partidos que apoiam, né, a esquerda, que são da esquerda, criticaram muito, né? Foram totalmente contra essa divulgação dos áudios. Eu queria saber o posicionamento da senhora hoje, quando áudios também foram divulgados numa etapa muito inicial de uma investigação. A gente está falando de um indiciamento apenas. Ainda tem que... A denúncia tem que ir para a PGR, que pode ser aceita pela Justiça, enfim. Então, qual é a avaliação da senhora sobre essa divulgação que a gente acredita que foi precoce? Eu acho assim, Mariana, dois temas. Primeiro, a divulgação dos áudios, acho que sobretudo aquela conversa da Dilma. Ela não tinha autorização
para ser escutada. Ele foi captado via escuta telefônica sem autorização judicial. Ninguém pode ter, né, o seu telefone monitorado sem autorização judicial, seja presidente da República, seja uma jornalista da Rádio Gaúcha, seja, enfim, qualquer cidadão tem o direito, né, a ter o devido processo e o pedido, né? E esse foi, obviamente, o arrepio da lei naquele momento. Aqui, tu tem busca e apreensão de aparelhos celulares que, portanto, foram requisitados, foram pedidos, primeiro a investigação pela PGR, passa pelo Supremo e, pelo que eu vi ali, vários dos documentos foram pedidos pela própria Polícia Federal, que é responsável pela investigação, mas todos devidamente autorizados. Então, eu acho que do ponto de vista jurídico... Oi? Perdão, eu abri o microfone na hora errada, perdão. Não, pode concluir. Mas era só do ponto de vista jurídico, eu acho distinto. Mas do ponto de vista político, eu acho necessário, sabe, Mariana? Porque, veja, eles criam uma narrativa tão estarrecedora de que não tem provas, de que estão sendo perseguidos, de que isso não... Enfim, bom, eu acho que vir à tona as provas que embasam investigações importantes, inquéritos importantes e daqui a pouco um julgamento importante é fundamental, porque a sociedade, precisa conhecer esses fatos, né? Até para acabar com essa narrativa. É um absurdo, né? Dizer essas coisas que nós ouvimos, de que existe uma perseguição, quando na verdade está claro que houve uma interlocução bem objetiva para lesar os interesses do Brasil. Eu confesso a vocês que eu acho ainda fraco o indiciamento por coação, né? E está claro que tem tentativa de coagir as autoridades brasileiras. O que tem aqui também é crime, lesa pátria. Deputada, como é que a senhora avalia, desculpa, Chu, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque ele foi muito criticado pela esquerda, né? Especialmente na época do governo Temer, quando ele era ministro da Justiça, antes ainda, quando foi secretário da Segurança Pública em São Paulo, enfim, havia um embate muito, muito contundente mesmo com a esquerda. E depois parece que as coisas, nada como um dia depois do outro, né? As coisas mudaram, enfim, e a esquerda hoje, em geral, celebra o trabalho de Alexandre de Moraes, embora tenha o considerado durante muito tempo um conservador. Como é que a senhora avalia? Eu acho que o Alexandre de Moraes é um representante do Supremo Tribunal Federal que nas agendas econômicas eu estou bem contrária às teses, né? Que em geral a boa parte do Supremo, não só o próprio Alexandre, vota, né? E eu acho que criticar, divergir, etc. faz parte. Agora, do ponto de vista da defesa das liberdades democráticas, eu acho que o Supremo serviu como um contrapeso necessário para preservar as liberdades constitucionais no período do governo Bolsonaro, e de fato tu tem razão, ele foi muito criticado quando indicado pelo Temer, né? Eu acho que é preciso fazer essa meia-culpa, digamos assim. Ele foi criticado, né, por ser conservador, e eu sigo discordando das suas teses econômicas, mas acho que ele tem uma atuação muito importante para garantir a lisura da eleição, para garantir direitos democráticos, para garantir agora que essa investigação, siga adiante, né? Porque tem uma tentativa clara de tentar inviabilizar a tentativa de golpe no Brasil, né? O bolsonarismo, para se defender, disse assim: que golpe, se não existiu? Claro, não existiu porque foi derrotado. Porque se tivesse vigorado, possivelmente, né, os adversários estariam presos, perseguidos, a imprensa não teria liberdade e nós estaremos vivendo num regime distinto, né? Um novo tipo de ditadura, diferente do modelo de 64 a 85, mas obviamente uma tentativa de fechar as liberdades democráticas. E eu acho que nisso o Alexandre de Moraes, em defender as liberdades democráticas, que sim, então na Constituição, tem sido bastante importante no Supremo e à frente dessa investigação. Sim, deputada, nós sabemos que a senhora é contrária ao projeto de lei da anistia, mas o que eu queria é uma avaliação sua sobre de que forma esta divulgação impacta no andamento deste projeto. Ela atrapalha de alguma forma os planos, né, da oposição de votar um projeto de anistia, seja uma anistia mais light, utilizando aqui as palavras do próprio Eduardo Bolsonaro, ou seja, ou uma anistia ampla, isso vai influenciar de alguma forma a tramitação? Eu acho que influencia negativamente para eles, né? Já achava na época do Tarifaço, né, Matheus? Porque é muito grave. Nós estamos vendo uma ingerência na economia brasileira como nós não tínhamos visto na história recente, né? E com caráter claramente ideológico, agora comprovado, diretamente articulado pelo Eduardo Bolsonaro com aval, abando do Jair Bolsonaro a partir dos áudios que foram vazados desde ontem. Que nós já supunhamos, mas a outra coisa é ter um áudio comprovando, né? O que tu supõe. E as provas são contundentes. Eu vejo distante, ainda bem, né? E é óbvio que não só acho que dificulta, né, a tentativa de passar pano para golpista, que
que é isso que a anistia prevê, né? Como também fortalece, né, o julgamento que começa 2 de setembro, para que o Brasil possa ver, né, julgar, claro. Nesse caso, o julgamento de 2 de setembro são sobre a tentativa de golpe, a minuta golpista, o plano de assassinato do Alckmin, do Alexandre de Moraes, do próprio Lula, né, todo aquele conluio que existiu 2 anos antes da eleição, né, com o questionamento das urnas eletrônicas e a narrativa que eles fizeram. Mas é evidente que com esses áudios se comprova o dedo direto da família Bolsonaro, que coloca os seus interesses acima dos interesses do povo brasileiro. O povo, aliás, as pesquisas que têm saído têm sido interessantes. Eu acompanho, né, e acredito, vocês também. 61% do povo não quer votar em candidatos que defendam a anistia. Eu acho que o povo brasileiro é contra, né, a anistia e acha que todo mundo tem que ser julgado conforme a lei. Acho que dificulta bastante. Certo. Deputada Fernanda Melchiona, que é do PSOL, obrigada pela participação aqui na Rádio Gaúcha. Obrigada, Mariana, pelo espaço. Um abraço para ti, para o PG, para o Matheus e para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Obrigado, deputada.